Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra, sou psicodramista. Aliás, esse é um termo que eu preciso explicar um pouco, porque eu acredito que muitas pessoas nunca tenham ouvido falar. Psicodrama é um método psicoterápico grupal e individual. Mas hoje eu vim aqui trazer alguns pensamentos, algumas reflexões que eu tenho compartilhado com as pessoas que me procuram em consultório, seja por WhatsApp, por Skype e presencialmente também, que é sobre ansiedade. Então vamos parar um pouco para entender o que é aquilo que nós chamamos de ansiedade. O ser humano, se nós compararmos com a maioria dos animais, ele tem menos recursos físicos para sobreviver do que a maioria dos animais. No entanto, o homem se impôs em relação à natureza por causa de um atributo que a inteligência dele desenvolveu, que é a antecipação de futuro. Antecipar o futuro foi uma ferramenta tão vital porque deu ao homem a capacidade de planejar, de fazer com que as coisas pudessem acontecer no tempo melhor para acontecer. Só que como todo, é o que até hoje acontece, para eu poder fazer esse vídeo aqui com vocês, eu tive que antecipar como seria, onde eu faria o vídeo, que local eu faria, que momento eu faria, de cortar a ligação para poder não haver interferências de chamadas ou outros barulhos. Então eu tive que planejar. Esse é o lado positivo que serviu para o homem se desenvolver enormemente. Mas tem um preço. O preço da antecipação de futuro é o temor do futuro. Ou seja, quando nós antecipamos o lado negativo do futuro, e isso nos torna apreensivos. Nós nos tornamos apreensivos com esse futuro. Essa apreensão diante do futuro, esse temor diante do futuro, esse temor de que coisas ruins possam acontecer, é o que se traduz em linguagem técnica por ansiedade ou angústia. Ambas as palavras, ansiedade e angústia, elas vêm da mesma origem latina, anx, que significa aperto, que é o sentimento que todos têm quando estão apreensivos. É aquele sentimento que, do ponto de vista de gesto, se traduz por esse gesto. Então, ansiedade e angústia é uma antecipação negativa do futuro. Só que não é apenas uma antecipação negativa. É uma antecipação que se traduz por um certo grau de certeza. A pessoa teme a tal ponto que tem convicção de que pode ser que aconteça. Mas a ansiedade chamada patológica e a ansiedade chamada normal não se diferenciam muito. O que faz com que uma ansiedade seja caracterizada como patológica ou ansiedade normal? É a proporcionalidade, é a adequação ao contexto. Se nós imaginarmos que a ansiedade é a emoção que o ser humano tem diante da dúvida, diante da incerteza, diante de uma encruzilhada que ele encontre, diante de uma escolha que ele tenha que fazer, então a ansiedade é normal quando ela é proporcional à intensidade dessa escolha. Se uma adolescente vai para a escola de manhã, colocar uma farda ou outra farda não deve trazer nenhum grau de apreensão. Mas se ela é convidada para uns 15 anos e começa a fantasiar esses 15 anos, a escolher a roupa para os 15 anos, a vestir-se para os 15 anos, se transforma numa situação de enorme ansiedade. De que? Traduzindo essa ansiedade. Temor de que aconteça o pior, de que ela não encontre o parceiro dela ou a parceira dela. Então, sempre a ansiedade tem que ser localizada no contexto. Ela não pode ser taxada como anormal ou anormal a priori. A gente tem que pensar no contexto em que ela acontece. Então, por exemplo, para todas as pessoas que possam ser ameaçadas no incêndio, por exemplo, esteja num prédio alto no incêndio, ela pode ter tanto medo do fogo que ela termina se atirando. Quem diria que ela entrou em pânico? Diante de uma ameaça do fogo, ela se jogou da janela. Mas se a pessoa tem uma mesma intensidade de reação
sem ter um fogo associado a ele, ou seja, sem uma ameaça concreta, mas a pessoa tem a sensação de morte próxima tão intensa, é aquilo que em psiquiatria nós chamamos de ataque de pânico, ou transtorno de pânico quando eles são sucessivos. Ou seja, a pessoa sente a mesma sensação de ameaça, toma a mesma atitude impulsiva, mas não tem ameaça concreta como existiu no outro exemplo do incêndio. Então a ansiedade é sempre que nós pensarmos em que contexto ela acontece. O contexto, a frequência, a intensidade, ou seja, a proporcionalidade. No contexto clínico, sempre houve pessoas que tinham um nível de intensidade continuamente. Como é que se traduzia isso? Por um contínuo pensamento de dúvida, de si. E se eu for demitido? E se eu morrer? E se eu tiver uma doença? E se eu me separar? E se ou a pessoa não gostar de mim? E se? Esse e se contínuo se traduz por um estado de ansiedade. Imagine um corredor de distância. Ele sabe que ele vai correr 10 mil metros, por exemplo. Então ele sai e vai pausando, vai adequando as passadas dele até chegar. Quando chega, ao final, ele ganha. Uma pessoa ansiosa é como se fosse um corredor que se prepara para uma corrida, mas a linha de chegada está presa ao peito. Então, quanto mais ele corre, nunca ele chega, porque ele sempre acrescenta uma distância. A pessoa dita ansiosa é assim, ela nunca tem a sensação de estar bem, porque sei lá se eu posso piorar, sei lá se vai acontecer, sei lá se eu vou ficar bem amanhã, e se, sei lá, são expressões que se associam à ansiedade, porque introduzem uma dúvida sobre qualquer coisa. E o se, como eu costumo dizer a todo paciente meu, é uma palavra que cabe qualquer coisa. O se é uma palavra que cabe qualquer tipo de dúvida. Se ela se torna tão frequente a ponto de a pessoa conviver com ela dia a dia, o resultado disso, além do desconforto físico da apreensão, taquicardia, sudorese, tem essa sensação de impotência, de desgaste. Por quê? Porque eu nunca estou bem. Se eu estiver bem hoje, dia de muito é véspera de pouco, como existia um ditado antigo que dizia isso. O ansioso está sempre à espera de que alguma coisa ruim vai acontecer, que embora ele não saiba exatamente o que. Então, sempre aconteceu que nós podemos separar uma quantidade de pessoas em que a ansiedade só aparece em situações específicas. Então, se eu vou tirar uma unha encravada num podólogo, não deve me trazer nenhum grau de apreensão maior. Se eu for fazer uma cirurgia cardíaca, o normal é que eu esteja apreensivo sobre o resultado dela. Então, o que seria normal e anormal, por exemplo, nesse exemplo? Se uma pessoa fosse ao podólogo tratar uma encravada, com um grau de apreensão, de temor, de que algo ruim pudesse acontecer, tão intenso que fosse desconfortável para ela. Diante de uma situação de cirurgia, o normal é que a pessoa esteja apreensiva. Diante de uma unha encravada, o normal é que a pessoa não esteja apreensiva. Então, sempre que nós pensarmos onde é que está a patologia da ansiedade, é na proporcionalidade, é na adequação à circunstância. Hoje, nós estamos vivendo um tempo curioso, para não dizer, acho que essa expressão não é muito feliz, não é curioso, um tempo doloroso. Por quê? Porque existe concretamente uma ameaça externa, invisível, da qual a pessoa não pode se defender muito, porque não consegue reconhecer, que é diferente, por exemplo, do mosquito da dengue ou da chikungunya, em que havia um objeto com o qual o indivíduo podia brigar, seja com a raquete elétrica, seja com inseticidas, etc. Diante de vírus que é invisível aos nossos olhos, a ameaça se torna muito mais patente. E como ela se difundiu de uma forma muito rápida, a informação, então hoje o que nós diríamos que é o normal no sentido estatístico é que quem tem acesso à informação sente-se ansioso. Abrindo a caixinha chamada ansiedade, eu poderia dizer,
A maioria das pessoas hoje se sente temerosa em relação ao futuro, impotente em relação ao futuro, com aquela mesma sensação do corredor que corre, mas não sabe quando chega. Então a exaustão começa a se abater sobre as pessoas. Hoje não há muita diferença entre aquele que era dito paciente ansioso e pessoas ditas não ansiosas. Hoje todos estão ansiosos. E quando eu digo todos, eu incluo o profissional de saúde. Porque o profissional de saúde ainda tem uma duplicidade, um duplo papel que é complicado. Como ser humano, ele vive a mesma realidade que todos vivem. Como ser humano, ele sente as mesmas coisas que todas as pessoas sentem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de responder à ansiedade do outro, ao medo do outro, à insegurança do outro. Isso coloca o profissional de saúde numa situação de exaustão até maior do que das pessoas que não sejam profissionais de saúde, porque ele é obrigado a trabalhar em duas frentes. Com o paciente, ele dando a ele o conforto, algum grau de tranquilidade, e consigo mesmo tendo que lidar com a sua própria insegurança, seu próprio temor, sua própria impotência. E quando nós vamos falar de lidar com a ansiedade, há várias formas de se lidar com a ansiedade. Muito comum é tentarmos controlar o futuro. Por quê? Porque se a ansiedade é o temor do futuro, qualquer coisa que se assemelhe a controlar o futuro nos traz conforto. Então, uma coisa comum que tem acontecido muito nesses tempos é transformar a ansiedade numa ânsia de controlar a sua realidade, o entorno, a sua realidade imediata. Seu apartamento, sua casa, seu quarto, arrumar, limpar. Isso traduz-se, tem a necessidade pela higiene, mas se traduz também por uma sensação de um conforto, porque eu estou fazendo algo para me defender. A outra forma é o pensamento fanático. Pensamento fanático é aquele pensamento que nós na área psi dizemos que é o pensamento que é rígido, que não admite contestação e que se traduz para a pessoa como a certeza de que aquilo que eu quero vai acontecer. Essa certeza de que aquilo que eu quero vai acontecer dá um conforto passageiro à pessoa. Ele não sente a angústia imediata. Mas, ao mesmo tempo, toda a rigidez em saúde mental, ela aparece como um grande potencial de piora mais adiante. Por quê? Porque todo elemento rígido, ele fratura com mais facilidade do que o elemento flexível. Então, seja o pensamento fanático, seja a limpeza, seja a organização, seja excesso de exercício, todas essas coisas são truques que hoje nós estamos fazendo para procurar lidar com a realidade. Alguns são truques construtivos, outros são truques destrutivos. O pensamento fanático é um truque destrutivo. Por quê? Porque congela a pessoa num segmento único de pensamento. Então, nesses tempos de hoje, que estamos convivendo, eu lembro de uma música antiga de Paulinho da Viola, chamada Argumento, que dizia: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ou seja, estamos todos dentro de uma tempestade. O que cumpre ao marinheiro numa tempestade não é fazer movimento brusco, é evitar que o barco afunde. Porque ele não tem controle da tempestade, ele não sabe quando a tempestade vai passar. Mas ele tem que estar preparado para o barco estar bem quando a tempestade passar. É mais ou menos como eu penso e tenho compartilhado com meus pacientes. Até outro dia. Tchau.